meu irmão, a paz do Senhor, meu querido. Como é que vai você? Tudo bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família de maneira poderosa. Estamos tratando do tema a oração. A parte 2 deste tema, desta série chamada Discipulado. Hoje nós vamos continuar este tema maravilhoso. Como nós estávamos dizendo, a oração muda a gente. Quando a gente começa a orar, a gente fica parecido com aquele que a gente conversa. A oração vai colocando do caráter de Deus em nossa vida. Mas não somente a oração muda a gente, mas a oração também, ela muda a outra pessoa. Você ora por alguém e Deus vai agindo na vida daquela pessoa e vai transformando aquela pessoa de forma que ela se torna uma pessoa abençoada. Quantos filhos foram transformados, foram mudados pela oração das suas mães, dos seus pais? Quantos esposos, eles foram transformados pela oração das suas esposas e vice-versa? Quantas pessoas foram alcançadas pelo poder da oração? Tem alguém difícil, alguém que você não consiga resolver, recorra à oração. E Deus vai mudar esta pessoa, transformando essa pessoa em uma pessoa diferente e abençoada para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não somente a oração muda a gente, muda as outras pessoas, mas a oração também muda as circunstâncias. As circunstâncias adversas, elas são transformadas pelo poder da oração. Milagres acontecem, maravilhas acontecem. Na vida de Ana também foi assim, né? Ana, ela era afrontada. Ana, ela era envergonhada. Era uma situação sem perspectiva de mudança, mas através da oração Deus ofertou, deu esta bênção a Ana, que foi Samuel, e a vida de Ana foi transformada pelo poder de uma oração. A mesma coisa eu digo para você, meu irmão, a oração, ela tem este poder de mudar a gente, mudar os outros e mudar as circunstâncias. Ela muda a gente porque às vezes a gente está tão aflito, tão ansioso, e o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos, mas que as nossas orações, as nossas preocupações devem ser em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma. Quando a gente conta para Deus os nossos problemas, Ele acalma a gente, Ele muda as outras pessoas, mas Ele também resolve as orações, resolve as situações. Olha, meu irmão, a oração resolve. A oração é a chave da vitória. Se você está passando por um momento difícil, por uma situação que pareça até insolúvel, recorra à oração e Deus vai te dar a vitória. Mas para que esta oração ela possa ter resposta diante de Deus, ela precisa de alguns requisitos. Em primeiro lugar, precisa fé. Aquele que ora precisa de fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé, ela é um requisito essencial para que esta oração ela seja respondida por Deus. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração crendo, a gente recebe. Então, é preciso ter fé quando se faz oração. Fé que Deus resolve, fé que Deus pode, fé que Deus está nos ouvindo. A fé, ela resolve as situações. E como ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, aquele que ora, em primeiro lugar, precisa ter fé. Em segundo lugar, aquele que ora precisa pedir em nome de Jesus. Como nós já dissemos,
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então assim, nós precisamos ir conversar com Deus, e quando a gente estiver falando com o Pai, a gente pedir por intermédio do nosso Senhor Jesus, no nome, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não é João, não é Joana, não é Maria, não é Antônio, não é outra pessoa, a não ser no nome de Jesus. Primeiro, fé. Segundo, pedir em nome de Jesus. Em terceiro lugar, pedir dentro da vontade de Deus. Aleluias! Os nossos pedidos precisam estar dentro da vontade de Deus. Se a gente faz um pedido que é contrário à vontade de Deus, então Ele não vai atender. E como eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, na sua palavra. Todo pedido que contraria esta palavra está contra a vontade de Deus, Ele não vai atender. Mas se a gente pede de acordo à vontade de Deus, então Ele vai nos responder. Aí a resposta vem da parte do Senhor. Então precisa-se pedir de acordo à vontade do Senhor. O Senhor Jesus estava orando e Ele disse assim, Pai, seja feita, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Amém? E Ele nos ensinou que nós devemos orar assim, ó, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos estar de acordo à vontade do Pai. Em primeiro lugar, fé. Segundo, pedir em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, pedir de acordo à vontade de Deus. Então não adianta esse negócio de oração, pedir Deus para matar alguém. Deus não vai atender isso. Não vai atender matar alguém. Não existe isso. Não é? É um pedido absurdo. É que fere a vontade, os preceitos do Senhor. Para Deus ferir alguém. Não existe isso. A oração é pedir para Deus abençoar as pessoas, para Deus mudar as situações, para Deus salvar as pessoas. Então, tudo de acordo à vontade do Senhor. Quarto lugar, precisa ter um coração puro. Você está com o coração cheio de mágoa, você está com ódio, com rancor, então esta oração, meu amigo, meu irmão, não vai ser respondida. Então o Senhor Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então é preciso perdoar para poder ter acesso e ter a oração atendida pelo nosso Pai. Coração puro, né? John Bevere, ele diz que a isca de Satanás é a ofensa. É ofensa, porque ele usa alguém para nos ofender, para prender o nosso coração. Então, nós precisamos aprender este fator terapêutico que se chama a oração, ou melhor, o perdão. O perdão é este fator terapêutico que nos dá livre acesso para, através da oração, nós termos as nossas respostas da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, fé. Segundo lugar, em nome de Jesus. Terceiro lugar, de acordo à vontade do Pai. Quarto lugar, com o coração puro. Quinto lugar, nós precisamos orar com humildade. Para chegar diante de Deus, tem que ser sempre com humildade. A Bíblia conta a história, o Senhor contou a história que foi um fariseu e um publicano orar. E o publicano olhou para o fariseu e disse, graças a Deus, meu Pai, que eu não sou como este homem. Eu dou o dízimo de tudo em jejum 3 dias na semana, graças a Deus. Com a sua arrogância, não é? Com a sua prepotência, com a sua exaltação. O provérbio diz que a humildade precede a honra. Aleluia! A humildade precede a honra. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Aleluia! Então, quando nós vamos chegar diante de Deus, tem que ser com humildade.
Então o publicano batia no peito e dizia: Senhor, eu não mereço nem estar aqui, não é? Ô Pai, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Com humildade, um coração quebrantado diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que quem saiu abençoado foi o publicano, não foi o fariseu. Então nós devemos orar com humildade. Este também é um requisito maravilhoso, né? E outro passo para a gente ter as orações respondidas é ter persistência. Não adianta orar pelo fato e parar de orar. Tem que perseverar, orar sempre e não desistir. O Senhor Jesus contou outra parábola. A parábola daquela viúva. Oh, glória! E a viúva, ela estava ali insistindo diante daquele juiz iníquo, pedindo a resposta. O juiz não queria responder, mas aquela viúva, de tanto insistir, e ali está causando incômodo àquele juiz, o juiz disse: não, eu vou responder logo a esta mulher, vou resolver essa situação para esta mulher deixar de me incomodar. E o Senhor Jesus disse: olha, se esse juiz iníquo respondeu, imagine eu, né? Eu sou o amor, eu sou o pai, que eu quero o melhor por você. Então seja persistente naquilo que você quer. Seja perseverante. Oh, aleluia, seja perseverante. Conte para Deus o que você quer e persevere naquilo que você deseja. É isso que nós devemos fazer. O grande homem de Deus chamado Po Yong-Chu é o pastor da maior igreja do mundo. Po Yong-Chu, ele conta lá na Coreia, no seu livro chamado A Quarta Dimensão, que ele estava orando e pedindo a Deus uma bicicleta, insistindo pedindo a Deus uma bicicleta. E Deus não respondia para ele, essa bicicleta não chegava. E um dia ele foi questionar o Deus: por que o Senhor não me deu a bicicleta? Ele disse: olha, existe tanto tipo de bicicleta, tanta cor, tanta marca, você precisa dizer, meu filho, qual é a marca que você quer, qual é a cor que você quer, qual o modelo que você quer, porque na hora que eu te entregar, você sabe que foi eu que estou te dando. Ou seja, a perseverança é isto, e vem uma resposta do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos orar com fé. Em segundo lugar, nós precisamos pedir em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos pedir segundo a vontade do Pai. Olha, graças a Deus, nós precisamos também ter um coração puro. Nós precisamos ser humildes, persistentes e objetivos. Não adianta tentar enfeitar, ficar repetindo muitas coisas. Não, é uma conversa, chegue diante do Pai, não é? E fale para Ele o que você quer, objetivamente. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Ele conhece o seu coração. Não precisa ficar fazendo rodeios, querendo alongar a coisa. Não, chegue para Ele, converse com Ele e fale o que é que está acontecendo. Fale o que está acontecendo. C.S. Lewis, ele diz que nós não devemos falar para Deus o que deveria estar no coração, no nosso coração. Não, nós devemos falar para Deus o que de fato está. Não é o que deveria estar. Então nós devemos ser objetivos diante do Pai. Chegar para Ele: ó Pai, se você estiver triste, Pai, eu estou triste. Meu coração está angustiado. Aleluia. Converse com Ele. Fale com o Pai que Ele vai te responder. Ele vai te abençoar. Agora seja objetivo. Não fique divagando. Não. Eu quero te dar um conselho diante de Deus. Tenha um roteiro de oração. Tenha um roteiro. Tem vários roteiros de oração. Você pode escrever, né? Primeiro momento você chega diante de Deus na sua oração, então você deve chegar sempre com o louvor diante de Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas coisas que Ele lhe concedeu, pelo dia, pela bênção da salvação. Chegue diante dele sem pressa, sem agonia. Sem agonia. Passe aquele momento ali no lugar calmo, no lugar sossegado, onde você não seja incomodado.
Então ali você vai dobrar o seu joelho e vai louvar a Deus. Te agradeço, Senhor, cantar um louvor. Depois você vai pedir perdão pelos seus pecados. Tem que ser sempre assim. Depois você pedir perdão pelos seus pecados, você vai pedir para Ele te cobrir com sangue, te ajudar nesta oração. E aí agora você vai conversar com Ele. Você vai falar com Ele o que é que você deseja, o que é que você quer saber. E você deve estar sempre atento para ouvir Ele falar contigo. Peça a Ele para te dar ouvidos espirituais. Então você pode estabelecer vários roteiros de oração, escrever no caderno, para que quando você esteja orando, você não ficar perdido, sem saber, faltar palavras, faltar assuntos. Então você pode fazer tipo roteiro de oração, que se chama armadura espiritual. Aí você vai orar para Deus lhe dar ouvidos espirituais e sensibilidade para ouvir a sua voz, visão espiritual para você enxergar, uma boca santa, uma mente de Deus, e pedir para Ele lhe dar o capacete da salvação. Olha aí, para guardar a sua cabeça contra os ataques malignos. Depois você vai orar pelo seu coração, para Deus lhe dar um coração puro, para Deus lhe dar a motivação certa. E aí você pede para Ele lhe dar a couraça da justiça, para proteger o seu coração, o seu lado emocional, sentimental, e o cinturão da verdade. Depois você pede para Ele lhe dar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, para que você venha andar no caminho certo, para que você esteja na direção certa do Senhor. Depois você pede o escudo da fé, para que os milagres, as maravilhas de Deus possam acontecer na sua vida. Depois você ora pela espada do Espírito, que você possa ter a espada do Espírito, aprender a palavra, a profundidade, para ensinar as Escrituras. Olha o roteiro. Você está no roteiro pedindo. Aí se você estiver falando alguma coisa e o Espírito Santo, que nos ajuda na oração, ele te conduzir para alguma coisa, você para aquele roteiro e vai seguindo como ele quer. E vai conversando, porque de repente você começa a falar com um amigo sobre uma coisa e de repente ele quer falar sobre outra. E aí você vai voltando-se para ele, dando atenção, com sempre os ouvidos atentos para ouvir o que ele quer falar. Aí você vai conversando com ele, daqui a pouco você vai se abrindo, seu coração vai se alegrando e as coisas vão acontecendo. E você vai encontrando prazer neste momento maravilhoso que se chama oração. Olha, a oração geralmente ela começa com uma obrigação. Geralmente quando a gente começa a orar logo, a gente começa como uma obrigação. Depois de uma obrigação, ela se passa por uma disciplina. Você que tem aquela obrigação de orar diariamente, o cristão tem esta obrigação, então de orar diariamente, ele sendo disciplinado e todo dia estando orando por obrigação, de repente aquela obrigação vai se tornar em um prazer. De forma que quando a gente não ora, a gente perdeu o dia, porque é o momento de conversar com Deus, o momento de ter o particular com Deus, o secreto com Deus, não é? O Senhor Jesus disse que quando nós formos orar, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Quer dizer isso, que Deus só ouve a gente sem a gente orar no quarto? Não. O Pai estava falando ali, o Senhor Jesus nos ensinando, que a nossa oração não é para a gente ser visto, não é para ser mostrado, mas é no lugar secreto. Isso não quer dizer que você não pode orar na igreja, não é? Que você não pode orar no monte, que você não pode orar na sala da sua casa, numa rua, numa avenida, se necessário for, um clamor público em uma escola, no seu trabalho. Não, nós temos que orar em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, como diz a palavra do Senhor. Então, não é o local, é a atitude nossa. Quando o Pai fala, quando o Senhor Jesus nos ensina para a gente entrar no nosso quarto e falar com Ele em secreto, Ele quer dizer assim, tem um momento meu e seu,
para que a gente tenha esta particularidade, que ninguém venha nos incomodar. Está entendendo? O seu quarto trancado é um local secreto para ninguém incomodar o seu diálogo. É o seu particular com Deus. Por isso que a gente fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, não quer dizer que Deus não ouve se a gente orar com o olho aberto. Quer dizer que o ato de fechar os olhos é que a gente perde a atenção com as coisas visíveis, aparentes, e a gente se concentra. É uma forma de concentrar-se em falar com Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Um santo homem de Deus, ele já disse que quando eu estou de joelhos no meu quarto orando, eu enxergo mais dos céus do que todos os telescópios da terra. Quando a gente fecha os olhos, os olhos naturais na terra em oração, nós conseguimos, através da oração, entrar na sala do trono e falar com aquele que pode todas as coisas. Como eu já disse no outro vídeo, não precisa chegar diante dele com aquele formalismo, com aquela ritualidade, não é? Com aquela religiosidade. Não, você não precisa chegar diante dele, ó soberaníssimo, ó amantíssimo, ó reverendíssimo, ó meritíssimo, excelência. Não, você chega diante dele e com toda a reverência, com toda a humildade, com o coração puro, sem pressa, sem agonia, não é? Sem incômodo. Aí você dobra o seu joelho e diz: ó Paizinho dos céus, eu estou aqui, Pai, eu queria conversar contigo. O Senhor tem uma atenção para mim, papai. Eu venho aqui falar contigo em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Ele para tudo para ouvir você falar. Ele sempre tem tempo para conversar contigo. E ele deseja falar contigo. O Pai, ele tem prazer de conversar com você através da oração. Existem, claro, obstáculos a esta oração e nós devemos estar atentos para isso. O pecado é um deles. Um pecado é um deles. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus para que eles não ouçam. Está entendendo isso? Então, aquele que ora não peca, e aquele que peca não ora. Quer dizer isso? Aquele que tem uma vida de oração, ele não vive uma vida de pecado. E aquele que vive uma vida de pecado, ele não vive uma vida de oração. Porque a oração afasta o homem do pecado, e o pecado afasta o homem da oração. Porque não há como chegar diante de Deus Santo e permanecer a mesma pessoa. Você está entendendo isso? Então é preciso também abandonar a prática do pecado. E quando a gente está em oração, nós vamos nos tornando tão sensíveis que a gente evita pecar para entristecer a Ele, para nos afastar dele. Porque a felicidade verdadeira está em estar próximo dele. Aleluia! É claro que a oração, como eu já disse, a oração ela traz vitória para nossas vidas. A oração ela resolve problemas, é verdade. A oração muda circunstâncias, verdade. A oração muda a gente, muda os outros, muda as circunstâncias, isso é verdade. A oração faz o impossível se tornar possível. Mas o grande privilégio é ser amigo de Deus, é poder falar com Ele. É esta felicidade, é esta comunhão maravilhosa que nós podemos desfrutar através deste privilégio chamado oração. A pessoa mais simples, ela pode realizar uma das coisas mais sublimes que um ser humano pode fazer, é dobrar os seus joelhos e falar com o Criador de todas as coisas. Talvez você não tenha pessoas influentes
na terra. Talvez você não tenha recursos financeiros. Talvez você não tenha poder material aqui na terra. Mas você pode mudar as circunstâncias desta cidade, desta Bahia, deste Brasil, das nações, através da oração. Ore. Ore como se tudo dependesse da sua oração. Ore. Charles Spurgeon, ele disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que de todo exército da França. Orar é um requisito maravilhoso. Os grandes homens de Deus, eles oravam. Oravam como se tudo dependesse da oração. Como disse o apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, no capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Jesus orava sempre. Tem o seu roteiro de oração. Eu aqui na minha cidade, aqui de Ubaitaba, eu tenho um roteiro particular. E eu vou passar para você, se você também tiver esse interesse. Eu tenho um roteiro aqui, eu conheço muitas ruas aqui, principalmente no meu bairro Conceição. Bairro Conceição e da cidade de Ubaitaba. E o meu roteiro de oração é que eu começo a orar pelas ruas. Aí eu saio descendo da Edmo Magalhães, volto pela Edson Martins, passo em cada travessa, atravessa a CM, e por aí vai, todas as travessas, as ruas, Ataíde Quirino, São João. E nessas ruas eu conheço as pessoas que moram nessa rua. E aí eu vou passando e vou orando pelas pessoas, pelas famílias, pelas situações da nossa cidade. Chego na Praça Santo Antônio, oro pelas pessoas lá, oro também pelas pessoas da 27 de julho, da Doutor Xavier, pela Vasco Neto, Walter Passo, Beira Rio, Novo Olímpia, Maria Olímpia, Loteamento Rio das Contas, Bela Vista, Armandão, Zitão, Gutenberg, Ruinha, muita gente para orar. Você está entendendo? E eu começo a orar para essas pessoas, oro pela minha prefeita, oro pelos vereadores, por cada autoridade, oro pelo meu governador da Bahia, pelo nosso presidente. Eu começo a orar pelo juiz da cidade, pelo delegado, pelas autoridades constituídas, por cada pastor, cada igreja. Já viu que é muito tempo que dá essa oração? Então você pode ter esse roteiro também. E estabelecer esse roteiro para que você possa desfrutar de muito mais tempo conversando com Deus. Agora não é correndo, não. Você vai falando com Ele devagar. E a partir do momento que Ele vai te conduzindo através do Espírito Santo, você vai seguindo com Ele na conversa. E sabe outra coisa? Quando a gente começa a conversar com Ele, ô glória! Quando a gente começa a conversar com Ele, Ele fala coisas para a gente e nos revelam coisas que ninguém sabe. Por isso que Ele disse assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, é um diálogo que Ele vai contar segredos para você. E você vai ter esta amizade. Isto é vida espiritual. Quem é nascido de novo deve desfrutar deste privilégio maravilhoso, que é uma amizade com Deus. E esta amizade é através da oração. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, a minha vida, para que nós possamos orar cada vez mais e nunca desfalecer. Orar para ter esta comunhão com o Senhor. Deus nos ensina a orar e nos ajuda a orar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família e a tua vida. Shalom, shalom. Deus te abençoe.